Olá, pessoal do nono ano, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para uma breve revisão para a nossa última V2 do ano. Aê! Então vamos lá. O assunto da prova do nono ano é a ditadura militar brasileira de 64 até 85. É óbvio que você tem que saber o nome dos 5 presidentes. Vamos lá? Tem uma historinha para você lembrar. Você lembra qual era a historinha? Que você foi na praia e fez um quê de areia? Um castelo. Opa! Branco. E este castelo branco foi construído aonde? Nas costas do seu primo, Costa e Silva. Lembram disso? Só que aí as costas ficaram doendo. E aí com as costas doendo, você precisou ir aonde? Ao médico, né? O médici. O médico, para fazer as suas costas sararem, ele fez uma atadura, um enrolamento com gaze, Geisel. Só que essa gaze ficou tão apertada que doeu o seu fígado, Figueiredo. Então vê se faz sentido aí, apesar de ser uma história maluca. Fui na praia, construí um castelo de areia branca nas costas do meu primo, que precisou ir ao médico, que enrolou uma gaze, que apertou o fígado. Você decorou os 5 presidentes da ditadura militar em ordem. Eu vou querer que você saiba uma característica, pelo menos, de cada um desses governos. Você lembra que apesar do castelo ser branco, ele fez uma lista negra com os considerados adversários do governo brasileiro, do Brasil. Entre eles estariam Chico Buarque, Caetano Veloso, muito bem. Costa e Silva, ele fez o ato institucional número 5, aquele ato que suspendiu o habeas corpus. Uma pessoa não precisaria de provas para ser presa. Ela poderia ser presa por uma denúncia e caberia a ela provar a sua inocência, invertendo a ordem da lógica jurídica que diz que o ônus da prova cabe à acusação. Também fechou o Congresso Nacional com o ato institucional número 5. O Médici é o presidente do milagre econômico. O Brasil cresceu muito nesta época, lógico que baseado em dívidas. Também soube aproveitar muito bem a publicidade, o tricampeonato da Copa do Mundo do Brasil no México, né? E assim por diante. Brasil, ame ou deixe, e propagandas desse tipo. O Geisel é aquele que investiu em programas energéticos alternativos, como o Proálcool e a usina de Angra dos Reis, a usina atômica. O Brasil até esteve na vanguarda aí no uso da energia nuclear, usina nuclear melhor, né? Usina nuclear de Angra dos Reis. E por fim, o Figueiredo é o presidente da abertura. A abertura já começou no Geisel, mas com Figueiredo houve o processo de transição lenta e gradativa do regime militar para a democracia, ainda mais com movimentações populares como diretas já. Então, você sabendo o nome dos 5 presidentes e sabendo uma característica de cada um deles, você já pode se dar muito bem na nossa próxima avaliação e na vida, porque é um conhecimento importante de você ter. Você deve saber que o Castelo Branco ele conseguiu chegar ao poder derrubando o então presidente da época, que era João Goulart. Não sei se você vai se lembrar do assunto passado. O João Goulart era o vice do Jânio Quadros, aquele que criava os factoides, sabe? Que deu uma medalha de honra para o Che Guevara, que proibiu o uso dos biquínis nas praias, que proibiu briga de galo, mas que não resolveu a questão que ele prometia, que era varrer a corrupção. Ele tentou um último blefe, renunciar, falou: o povo não vai querer um comunista. O João Goulart era considerado comunista no poder. De modo geral, o Brasil ficou bastante dividido e, aproveitando de uma marcha que reuniu praticamente 100 mil pessoas aí, houve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade na região central da cidade de São Paulo. E aí os militares falaram: olha, a gente tem parte da população nos apoiando. Essa é a hora de derrubar João Goulart. Era uma marcha de setores conservadores
da sociedade. Depois que os militares tomaram o poder, em 1968 também houve uma grande passeata dos 100 mil, e na época de 64 também houve uma concentração, o comício da Central do Brasil, que era de apoio ao João Goulart. Mas o Brasil estava dividido e os militares aproveitaram dessa divisão para tomarem o poder, certo? Vamos ver das medidas iniciais? A gente já falou aí das medidas iniciais. Castelo Branco adotou uma lista negra, né? Ou seja, apesar dele ser o Castelo Branco, ele tinha uma lista de considerados inimigos do poder e permitiu a existência de apenas 2 partidos, a Arena, que era o partido que apoiava o governo, e o MDB, que era o partido de oposição, mas tinha que ser uma oposição contida, porque se reclamasse demais, poderia sofrer consequências como torturas, perseguições. A gente diz que a Arena era o partido do sim, e o MDB não era o partido do não, era o partido do sim senhor. Essa era uma expressão usada na época. Sabe quando você tem que concordar porque senão se apanha e fala sim senhor, sim senhor, sim senhor. Muito bem. Havíamos feito um breve comentário sobre o AI-5. Não é Artificial Intelligence 5, não. É ato institucional número 5, que previu, né, fez o fechamento do Congresso e suspendeu o habeas corpus, o direito de responder em liberdade, enquanto ainda não tem provas ou você não foi pego em flagrante. Esse foi um grande recurso para prender opositores e inimigos do governo. Existiu bastante censura, então os órgãos da ditadura proibiam os jornais, os compositores de fazerem músicas com críticas. Alguns jornais até colocavam, no lugar da notícia que foi censurada, uma receita de bolo ou um poema de Camões. Chico Buarque, por exemplo, ele foi censurado. E aí, no que ele foi para fora do país, ele tentou voltar fazendo uma música dizendo que ele tinha virado um bom rapaz, estava fazendo até músicas religiosas. A letra ele mandou com cálice, como se fosse o cálice sagrado. Mas, de verdade, ele estava falando para afastar o cálice de mandarem calar a boca. Então, Pai, afasta de mim este cálice. Vê como fica diferente. Afasta de mim este cálice. Para de me mandar calar a boca, né? Muito bem. Quando os militares perceberam que as dívidas contraídas precisariam ser pagas e que as pressões populares estavam ficando muito grandes, eles realmente começaram a fazer um processo de abertura propondo anistia geral e restrita, ou seja, haverá perdão para os comunistas que foram expulsos ou fugiram do país, mas haverá perdão também para algum eventual exagero que torturadores possam ter cometido. A gente espera que pessoas fora da lei sejam punidas, né? E isso parece ser um pouco mais grave quando quem está fazendo algo fora da lei é alguém oficial, né? A população fez um movimento bastante grande, com comícios que juntavam mais de 300 mil pessoas, propondo que o Brasil tivesse eleições diretas para presidente e não com deputados nomeados pela ditadura. E essas campanhas foram ganhando muito corpo, as pessoas iam para as ruas de amarelo. Por que não de verde? Se verde e amarelo são as cores do Brasil? Porque o verde era associado aos militares. Então, amarelo era a cor dos civis, pedindo o fim dos militares, né? O fim do governo dos militares. Na parte de ciências sociais, a gente falou bastante sobre o dilema do bonde, não é? E o dilema do bonde, ele ajuda a entender 2 correntes éticas. Uma corrente ética, tem um nome difícil aí, deontologia. Ou seja, um jeito de você lembrar é assim, você tem valores de ontem, do passado, independe da situação, esse valor vai ser sempre o mesmo para você. Então, por exemplo, para você é errado causar a morte de alguém de modo direto. Então, uma pessoa que seguisse uma ética deontológica, ela falou, não vou interferir no destino, porque eu não fui o causador do destino. Eu vou deixar o destino correr, porque eu não quero guardar na minha consciência a culpa de ter mudado o destino e ativamente ter matado alguém. Por outro lado, um utilitarista, ele vai tomar decisões de acordo com a utilidade da ocasião. Falou, olha, se eu não tomar providência nenhuma,
5 pessoas morrerão. Se eu tomar providência de mudar o rumo do bonde, só uma pessoa morrerá. Então, utilitariamente, melhor, né? É melhor que só uma pessoa morra do que 5. Lógico que a gente viu em aula, vão existindo variações. E se essa uma pessoa que você vai matar é uma pessoa que pode ter a cura do câncer para a humanidade? E se entre os 5 que estão ali, são 5 criminosos, criminosos irreversíveis, serial killers, é lógico que essas nuances vão fazendo com que você às vezes fique mais pro lado da deontologia, às vezes mais pro utilitarismo. Gente, assista esse vídeo quantas vezes for necessário, veja o livro, principalmente nas partes grifadas, veja suas anotações no caderno, no roteiro, e é certeza que você fará uma excelente prova. Até lá, pessoal!